Soltas e soltos, bem-vindos a mais um Amor em Pauta. E hoje a pauta é 500 dias com ela. E eu amo esse filme porque ele é uma história de amor real, possível, teoricamente sem um final feliz assim, padrão, mas pra mim, com um final super feliz e possível. Pra mim essa é uma jornada de amor possível, que é a jornada que eu quero construir com vocês, né? De como, apesar da gente ter o nosso sonho de amor desconstruído, a gente pode se desapegar das ilusões, mas não se desapegar da vontade de amar. Esse filme, se você já viu, eu, 99% das pessoas provavelmente se conecta com o Tom, que é o protagonista, que é daquelas pessoas que ama se apaixonar e que se apaixonou inexplicavelmente por uma mulher que começou a trabalhar com ele. E essa mulher, na visão dele, foi um pouco mulher lixo. E é engraçado ver que assim, o filme, né, chama 500 dias com ela. E eu não lembrava que desses 500 dias, 300 dias são a história deles dois, esse rolo. E os outros 200, o tempo que ele demora pra começar a superar. Não é que ele, supera, pronto, termina o filme felizão. Então, acho que já, logo pra gente trazer pra pauta não se cobre superar amanhã. Não se sinta mal se faz 5 meses que você parou de falar com aquele seu peguete e a saudade bateu, você viu ele e bebeu mais do que devia. Terminar uma relação é processo, viver o luto é processo. Mas para além de discutir esse processo de viver o luto, hoje a pauta principal que eu quero trazer aqui no Amor em Pauta é a nossa autorresponsabilidade afetiva em estar com alguém que passa mensagens ambíguas. Sabe essa pessoa? Eu já tive muitos homens assim na minha vida, imagino que vocês também, que fala que não quer namorar, mas começa a dormir na sua casa com frequência, conta história pessoal, é fofinha, de repente vocês começam a ter piadinhas internas, programinha só de vocês dois. Aí você pensa, não, tudo bem, a pessoa falou que não quer namorar, mas ela tá aqui comigo, é só uma questão de tempo, quem precisa de rótulos. E aí, haja tempo, haja paciência, e quando a história desanda, a primeira coisa que a gente faz é falar o quê? Cadê a responsabilidade afetiva dessa pessoa, que depois de 1 ano veio com esse papinho de já tinha te dito que não estava pronta para uma relação, mas que ficou alimentando um vínculo de carinho. Cada vez mais eu recebo mensagens assim, e a gente aponta o dedo para essas pessoas e falam, elas são narcisistas, elas são manipuladoras, elas são sacanas. Só que aqui no Soltos e no meu trabalho, mais do que a gente reclamar do outro, eu quero que a gente comece a pensar qual é a nossa parte desse latifúndio. Qual é a nossa autorresponsabilidade afetiva em entrar numa relação assim e seguir numa relação assim. Porque você tem todo o direito de tentar, de apostar, mas o que eu sinto é que assim, quando a gente aposta e a história rola, parece que é legal, que você é uma pessoa que defende o amor, paciente, que se doa. Quando a história não rola, o outro é sacana. E na verdade não, a escolha é sempre nossa. No mundo ideal, as pessoas deveriam ser claras? Sim, mas elas não são. Ninguém não existe essa CNTP, condições ideais de temperatura e pressão igual tinha na aula de química, não existe a CNTP no amor. As pessoas são ambíguas, são incoerentes, são bagunçadas, as pessoas e a gente. Quanto mais eu estudo o amor e me aprofundo nos estudos da psicanálise, da psicologia, da neurociência, da terapia cognitivo-comportamental, eu vejo que a gente tem muito que desenvolver a nossa educação afetiva e tem muita ferramenta pra gente se conhecer, conhecer o outro e amar melhor. Então, se você também já cansou de ficar reclamando da falta de responsabilidade afetiva do outro, se frustrando com as histórias que não vão pra frente e quer entender como você pode fazer diferente, esse canal é pra você. Ativa as notificações, é só clicar no sininho, porque 3 vezes por semana eu tô aqui pra gente construir essa jornada rumo a amores possíveis. E eu tô cada vez mais implicada nisso da gente puxar as rédeas e entender, cara, o que eu tô fazendo pela minha vida amorosa? O que eu posso fazer diferente? Quais foram as minhas escolhas? Quais são os meus auto-enganos? Inclusive, eu vou fazer uma jornada da revolução amorosa. Porque, não sei se vocês já repararam, mas assim, o único denominador comum de todas as suas histórias amorosas é você. Então, até quando você vai ficar colocando a culpa nos outros, no signo, nas estrelas e achando que você
não tem responsabilidade com isso. Então, se você já pegou essa provocação e quer parar de ficar nesse ciclo de frustração no amor, já se inscreve na jornada da Revolução Amorosa, vou colocar o link aqui. Vão ser 3 aulas com conhecimento, com ferramenta, pra gente dar uma guinada na nossa vida amorosa, sair dessa sofrência e começar a ter relações muito mais saudáveis e duradouras. Vai ser maravilhoso. E vamos falar de como sair do fundo do poço usando este filme maravilhoso como inspiração. Eu amo esse filme, então 500 dias com ela eu poderia fazer 500 pontos, mas eu trouxe aqui 11 pontos que me chamaram a atenção pra gente começar a pensar nas nossas atitudes para esse tipo de relação que é tão comum, né? Que a pessoa deixa a gente nesse lugar do rolo e aí a gente não sabe se a gente está sendo paciente em insistir ou trouxa em persistir. O primeiro ponto é, claramente, o Tom é iludido pelo amor romântico, assim como eu, né? Eu falo aqui 1000 vezes que eu mandaria minha conta da terapia para Hollywood e eu acho que esse personagem também mandaria. O filme abre já com uma locução em off falando, esse é um cara que sempre achou que ele só ia ser feliz de verdade quando ele encontrasse a mulher da vida dele e que ele alimentou todos esses sonhos e esperanças à base de muitos filmes de comédia romântica, muitas músicas, muitas histórias de revista. E eu acho que a gente fica mesmo inebriado por toda essa magia, né? E também não só inebriado, como assim, todos de nós já tivemos uma história de um grande fio na barriga e uma paixão que rolou e daí depois não rolou. Então, no fundo, a gente quer viver essas narrativas lindas. Parece que abrir mão dessa idealização é meio jogar toalha, é topar um amor acomodado, mais ou menos, né? Eu já tive muito medo disso. Aí, nessas, o risco é a gente ficar insistindo para querer reproduzir a narrativa de uma linda mulher. Quer dizer, a gente tá há anos aprendendo essa narrativa de que você pode ser a mulher que vai mudar este homem, que uma hora as coisas mudam e vocês vão ser felizes para sempre. E aí a gente quer ser essa mulher. Isso tem a ver com a nossa ilusão de mudança, com uma lógica de controle, de achar que a gente é melhor do que as outras e que no fundo deixa a gente muito numa chave do auto-engano que eu vou desconstruir com vocês nessa jornada da Revolução Amorosa, porque a gente precisa entender que ficções e que narrativas erradas a gente está contando pra gente. Eu acho que eu relutei muito em abrir mão dessa narrativa. Eu sou essa mulher, assim, última romântica, minha casa, né? Tá escrito aqui, ó, I believe in love. E acho que a gente aprendeu o amor assim, né? Do amor romântico. E eu entendo hoje que abrir mão da ilusão não é abrir mão da magia. Não é topar um prêmio de consolação, ser aqueles casais mornos que vão no restaurante e ficar cada um no seu celular. Isso, inclusive, é uma das minhas aulas na Confraria do Amor, que é a minha escola online, pra gente entender como construir essas relações mais saudáveis, mais duradouras, mais cheias de carinho e de afeto, mas que não sejam inebriadas por essa ilusão. Porque enquanto a gente estiver apegado à ilusão e à narrativa, a gente vai ficar preso na história que a gente criou na nossa cabeça. E aí a história é tão linda que assim, você vai fazendo vista grossa. Haja auto-engano, haja esperança, haja paciência. Ele faz isso e quando você vê a história de fora, você fala, cara, como é que ele não viu? Que ela não tá querendo conversar, que ela não tá dando a mão pra ele, que ela não tá mais se abrindo. Isso, inclusive, é uma das coisas mais bonitas da Confraria do Amor, que é a minha comunidade fechada, a minha escola online, que a gente troca histórias de amor uns com os outros. E aí você consegue ver no outro o erro que você não tá vendo na sua história. E a gente muda junto. Então, o primeiro ponto é, vamos desapegar desse ideal fantástico do amor romântico, entender que ainda assim é possível ter romance e magia na nossa vida, mas que para isso a gente vai ter que sair daqui e tá mais aqui, ó. A Tamiris Rauch falou na entrevista dela, eu vou colocar o link na descrição, que a primeira coisa que a gente tem que olhar é a disposição das pessoas. A pessoa que você tá apaixonado tá sendo disposta, tá disposta a entrar nessa história com você ou não? O segundo ponto é que a gente se apaixona pela gente apaixonado, mais do que a pessoa. A gente diz que ela é a pessoa da vida, mas na verdade é gostoso, vicia, esse elan que a gente sente. E acho que um outro movimento de autorresponsabilidade é a gente entender isso, que muitas vezes o apego, a paixão
e a vontade de insistir nessa história tem muito menos a ver com a pessoa e muito mais a ver com essa vontade da gente esticar esse estado apaixonado, né? Lacan, que é um psicanalista muito famoso, fala que relação sexual não existe. A gente vai ter workshops com psicanalistas na Confraria do Amor, vamos aprofundar os conceitos da psicanálise, mas trazendo aqui uma interpretação bem simplista, no fundo essa frase revela exatamente isso, de que a gente não está se relacionando com o outro, mas com o desejo que o outro desperta na gente, né? Com o que o outro desperta na gente. No filme, eles retratam uma coisa que todo mundo aqui que já teve apaixonado, vivendo uma história que parecia que estava rolando, sentiu. Ele começa a render mais no trabalho, puxa papo com todo mundo, acorda com disposição, dança na rua, vai fazer ginástica. Cara, não é que você quer abrir mão daquele fulano, você não quer abrir mão dessa coisa que você está sentindo. Só que o perverso é que você sente isso, mas você se sente angustiado, você se sente subvalorizado, você se sente inseguro tantas outras vezes, e aí a gente fica se segurando naqueles momentos de amor que a gente teve de transbordar da paixão e não quer desapegar desse estado. E aí é muito importante, eu vou falar isso mais pra frente, a gente entender que a gente pode sim chegar nesse estado de apaixonamento pela vida através de outros amores. Isso inclusive é um dos pontos que eu vou trabalhar na Revolução Amorosa, pra gente ter ferramentas para cultivar sim outras fontes de amor na vida que vão deixar a gente nesse estado, porque é claro que eu quero acordar assim, é claro que eu quero render no trabalho, sorrir pro porteiro, ter disposição na vida, ter um olhar positivo, só que a gente não pode depositar isso só no par romântico, e dá pra gente cultivar essa sensação exercitando o amor todos os dias, o amor próprio, ter redes de afeto, ter fontes de conhecimento que dão uma alegria na gente, ter uma série que você vicia, uma rotina de cuidado pessoal, tudo isso a gente vai trabalhar junto, porque aí fica mais fácil a gente desatrelar da pessoa quando ela vai embora. É triste, é doído, mas você não está abrindo mão do seu passaporte para a felicidade. Você está abrindo mão daquela história. E aí a autorresponsabilidade está em falar, tá bom, eu me comprometo a me fazer feliz. Ainda que esteja doendo, preciso estar aqui, né? Fazendo uma analogia, por exemplo, é tipo tomada. Se só tem uma tomada e você vai colocar todas as suas fontes, né? Todos os seus negócios, os plugs naquela tomada para se recarregar, a tomada vai explodir, vai dar um curto-circuito. Então, enquanto a gente achar que aquela pessoa é a responsável por essa nossa mudança, nossa, depois dela eu mudei meu espírito, minha vida, minha autoestima, a gente vai pressionar ela, se apegar a ela, vai engolir um monte de coisa que a gente não deveria, porque afinal de contas, se ela sair, a gente perde toda a nossa luz. E quanto mais a gente diversifica essas tomadas da vida, menos dependente a gente tá ali. Tem muito vídeo aqui no canal sobre dependência afetiva. Acho que muitos de nós misturamos cuidados com amor, inclusive isso é uma das aulas da Confraria do Amor, da gente entender por que a gente é dependente afetivo e mudar essa relação, entender que o combo amor, conchinha fixa, pode ser gostoso, mas não é a única fonte de autoestima e prazer. O terceiro ponto é, se a pessoa já começa dizendo que não quer um relacionamento sério, você banca o risco? Não é se você deveria ou não deveria bancar, é uma pergunta pra você fazer pra você mesmo, você banca? Porque já nas primeiras cenas do filme, ela vira pro cara e fala, eu não acredito no amor, não acredito que as pessoas se apaixonam, não acredito em namoro, eu gosto da minha vida sozinha, a vida a dois é muito complicada, então eu prefiro ter meu espaço e me divertir e mais pra frente eu penso nisso. Você topa se relacionar com uma pessoa que já chega falando isso e que toda semana olha pra você e fala, a gente é amigo, hein? Eu já te falei que eu não quero uma relação séria. Você pode topar e não tem problema nenhum em topar, mas você tem que saber que você tá apostando. Porque eu acho também assim, as pessoas estão com tanto medo de se comprometer que às vezes ela já começa o date mesmo falando isso, lavo minhas mãos, tô numa fase difícil e ainda não resolvi as minhas coisas com o meu último relacionamento, minha família. As pessoas meio começam o papo assim, já para não se comprometer com nada. E às vezes ela fala isso, mas a relação vai se desenvolvendo, vocês vão criando uma intimidade.
Porque não necessariamente você começa conhecendo alguém já pensando, estou super afim de namorar. Essa coisa se desenvolve. Às vezes sim, às vezes não. E aqui, dando um mini spoiler do filme, né? Ela fica 300 dias com o Tom, que é esse protagonista, né, nesse discurso de eu não acredito no amor, coração fechado, e 150 dias depois, ela já casou com outro cara. Quer dizer, não é que ela é uma mulher cética, com o coração fechado, que não quer nada com nada, igual eu já cansei de receber aqui no canal e você já deve ter cansado de falar, né? Porque os homens não querem nada sério. Não, acho que a dificuldade que a gente tem de encarar é esse cara não quis nada sério com você. É chato? É chato. Não é culpa sua, porque a gente entra nesse lugar de o que eu fiz de errado, o que ela tem que eu não tenho. Não é sobre isso. A gente vai mergulhar na psicanálise, na confraria do amor, para entender que o desejo, ele vem do inconsciente. Então não é algo que a pessoa fez de caso pensado para te enrolar, mas você tem que saber se você vai arriscar ou não. E se você arriscar, tudo bem, né? Eu tenho uma amiga que já ficou 2 anos num rolo assim, com um cara que vivia falando isso pra ela, e as pessoas falavam, você é doida, você tá sendo enrolada, pula fora. E hoje ela mora junto com o cara. Então assim, pra ela esperou 2 anos. Eu já tive uma relação que eu tava assim há 3 meses e tava muito angustiante. Eu fui conversar com o cara, e aí ele falou que não queria namorar, a história acabou. 3 meses, 2 anos, qual que é o tempo certo? O tempo certo pra você. Aí, mais uma vez eu vou falar, cansei de repetir aqui, eu não acredito nessas fórmulas prontas de coach de relacionamento que vão dizer que são 5 dates, 4 semanas, 12 meses. Eu acho que depende de cada relação, do momento de vida, é tipo aposta de dinheiro. Assim, não aposte mais dinheiro do que você tem, ou que vai te fazer falta. Não aposte mais tempo, mais energia numa relação do que você vai segurar a onda. Porque se você aposta já numa cobrança, esperando que o cara retorne isso pra você, que a relação vire namoro, você não tá fazendo por você já tá fazendo numa chave de cobrança. E aí, você que tá se colocando no lugar de vítima e o cara ou a mulher no lugar de maldito, você tem que entender que quem tá fazendo um jogo de manipulação consigo mesmo é você. Tá vendo como a gente tem que fazer uma revolução amorosa pra sair dessas narrativas que a gente conta pra gente? Porque é isso, né? Se a história dá certo, tipo a da minha amiga, você é uma mulher o quê? Paciente, persistente, que conseguiu um grande amor. Se a história der errado, a pessoa é uma sacana. Inclusive no filme ele faz isso. Ele começa a sair com umas outras mulheres, enquanto ele não superou a outra, que já é uma coisa errada pra fazer, e começa a falar porque ela é uma maldita, porque ela é uma sacana, porque ela acabou comigo. E uma das meninas fala pra ele, escuta, mas ela não te falou que não queria namorar? Ele faz assim, ela mentiu? Ela não te enganou? Ele fala, não. Você topou essa relação. E às vezes tudo bem. A gente gosta mais que a pessoa, a gente tá disposto, a gente pode querer conquistar. Mas se não rolar a conquista, ou se não rolar o namoro, não é a pessoa que é sacana. A gente tem que aprender a perder. Assim como todo jogo, não dá pra ganhar sempre. Meu quarto ponto é, as pessoas vão mandar mensagens dúbias e cabe a nós esclarecermos as coisas. Então, como eu falei no começo do vídeo, né? A primeira coisa que a gente faz é falar que essa mulher é a típica paquera lixo, porque ao mesmo tempo que ela fala que ela não quer nada sério, que ela não quer namorar, a relação vai ficando mais íntima. Você vê uma série de momentinhos gostosos dos dois, e a nossa primeira reclamação é essa incoerência do coleguinha, né? Do tipo, cara, por que a pessoa faz isso? Eu acho que assim, não é legal? Não é legal. Mas, de novo, do mesmo jeito que ela não se coloca de maneira clara, se você engole isso na esperança das coisas mudarem e não coloca as cartas na mesa, não pergunta, e aí, o que a gente tem? É falta de autorresponsabilidade sua. Porque você está conscientemente escolhendo ficar quieto para não gerar um climão e consciente ou inconscientemente escolhendo prestar mais atenção nos gestos de carinho do que nas esquivadas. Inclusive, na Confraria do Amor, que é a minha escola online, eu comecei a usar algumas ferramentas para a gente mapear as ações e as emoções. Isso me ajudou muito e ajudou muito os alunos a entenderem mesmo a relação numa evolução de linha do tempo. Porque às vezes a gente está apegado a momentos mágicos que aconteceram lá atrás e que acontecem uma vez a cada mês,
e passa, sem registrar muito, tantos desencontros, tantas mensagens, já queria ter te visto, mas não vê, programas desmarcados, falta de respeito, de compromisso. Então, quando a gente coloca no papel, a gente tem clareza. E aí, se você escolher ficar, a responsabilidade é sua e a culpa não é da pessoa. Eu falo muito aqui que amor é ação, o amor é o que o amor faz, e a gente precisa começar a prestar atenção. O que a pessoa tá fazendo pela nossa relação? O que eu tô fazendo pela relação? Porque também não adianta a gente reclamar e não mudar essa dinâmica, não tentar uma aproximação, não falar, e aí, quero que você conheça a minha família, ou gostaria de namorar com você. Quais são as suas ações para que o seu amor seja mais possível? Ou você só vai reclamar dos outros? Inclusive, tem um outro exercício que eu aplico e que eu vou aplicar com vocês na jornada para ajudar a gente a ver a evolução da relação ao longo do tempo. Né? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas quanto tempo eu devo insistir? Mas será que a pessoa vai mudar de ideia ou não? E quando a gente vai mapeando essa evolução da intimidade, das conversas que vocês fazem, dos programas e dos perdidos, fica claro saber se a relação tá ficando mais próxima ou se vocês estão girando em falso e no fim você tá ali apegado a uma possibilidade de que tudo vai mudar, mas os fatos e as ações estão ali te mostrando que as coisas não vão sair do lugar. No filme, isso fica muito claro, e é por isso que é bom, né, na confraria a gente ver as histórias dos outros, porque é isso, ele super valoriza todos os momentos de cuidado, sabe, assim, ela contou, ela falou assim, nunca contei isso pra ninguém, pronto, a gente tem uma relação próxima. A gente criou uma piadinha interna, pronto, a gente tem uma relação próxima. E na verdade, quando a relação acaba, dos dois, ele fala, mas como é que acabou, tava tudo bem? E daí ela fala, cara, não tava tudo bem. A gente só brigava, a gente tava se desencontrando. Quer dizer, os dois estavam na mesma relação, vivendo relações diferentes. Olha quanta coisa ele deixou de ver para se manter numa possível relação maravilhosa. Isso, mais uma vez, é autorresponsabilidade. Então, a gente poder mapear a relação como ela é, não só da clareza, como chama a gente da chincha, que é assim, você não tá gostando disso e não quer desistir, então o que você vai fazer de diferente para essa relação? Você vai conversar? Você vai propor outros programas? Você vai se afastar? Ação. Que ação você tá fazendo pelo seu amor? E isso tem a ver com o quinto ponto, que é coloca o amor no papel e na balança. Tem uma cena muito boa, ele tem uma irmãzinha e ela fala pra ele, olha, eu sei que você acha que ela era a pessoa da tua vida, mas você só tá fazendo isso porque você tá lembrando das coisas boas, em vez de repassar a história toda na cabeça. E acho que todos nós, quando amamos alguém, nos apaixonamos por alguém, a gente tem essa memória seletiva. Por isso que é tão importante a gente desapegar dessas narrativas, desapegar dessa única lente, dessa memória e fazer esses exercícios de mapear as relações. Eu tô muito feliz de poder cada vez mais aprofundar em ferramentas mesmo de amor. A gente desenvolve tantas coisas na vida e acha que o amor vai simplesmente acontecer. Colocar o amor no papel não vai tirar a magia dele, muito pelo contrário, vai dar mais força e vai tornar ele muito mais real. E o que eu vejo, entrando no nosso sexto ponto, é que o medo de esclarecer as coisas, no fundo, é o medo de perder. E enfrentar o medo de perder, bancar o risco de perder, mais uma vez, é responsabilidade nossa. Então, quando esse cara reclama que ela não explica as coisas, o que eles têm, mas ele também não coloca lá na parede, de novo, ele tá se deixando no limbo. Tem uma entrevista maravilhosa aqui no canal com a doutora Ana Rih, que ela fala isso, a gente tem que parar de achar que se colocar e cobrar o outro. Por que você não pode falar, gente, eu quero saber aonde essa relação vai dar, né? A gente fica querendo se fazer de bem resolvido, amor livre. Eu recebo muita mensagem assim de, não, eu falei que eu topava uma relação casual esperando que a pessoa fosse mudar. Mas ela falou que ela quer casual. Você fala que você topa casual. Você não tá se ajudando, né? Então assim, não adianta reclamar do outro se você tá fazendo esse papel para não estragar as coisas. É não estragar uma relação que não te faz bem. E desse jeito, a relação nunca vai mudar, né? Acho que o medo de falar não é só o medo de pressionar o outro, mas também o medo de acabar com essa nossa própria ilusão. E muitas vezes a gente fica em silêncio para ficar apegado à ilusão. Mas a que preço, né? Você tá
jogando num presente médio possível, esperando uma mudança total até quando? Parece aquelas pessoas que vivem uma vida inteira miserável, achando que vão ser felizes a hora que elas se aposentarem. Aí, de repente, a pessoa tem um ataque cardíaco fulminante e morre. E você deixa pra ser feliz amanhã? Você vai deixar pra ser feliz no amor amanhã? Até quando? E aqui tem uma coisa interessante que eu queria apontar, que ele fala uma hora pra ela, ele fala, olha, eu tô incomodado porque eu não consigo ter uma estabilidade com você, não consigo ter certeza com você. Não sei se você vai acordar e o que vai acontecer amanhã. Eu entendo, sabe aquela coisa que a pessoa vai embora da tua casa e você não sabe se ela vai voltar dali a 2 dias, se ela não vai voltar mais? Dá muita angústia mesmo. E aí o que a menina responde pra ele você tá me cobrando uma certeza que eu não tenho. Eu acho que realmente certezas a gente nunca vai ter. E se a gente ficar esperando do outro certezas absolutas, a gente vai se manter sempre inseguro, angustiado e sempre querendo estar muito perto pra ver se a história tá rolando mesmo ou não. Mas compromisso a gente pode ter. E assim, o compromisso não precisa ser o casar pra sempre, não precisa, eu tenho certeza absoluta que eu vou te amar até o fim do ano. Mas a gente ter uma relação que a gente não tem medo de programar a quinta-feira. Cara, não é pedir muito, né? Ele fala assim, a gente não precisa colocar rótulos, mas eu preciso de alguma estabilidade e consistência pra saber que você não vai acordar um dia e mudar de ideia pra sempre. Ela fala, talvez eu acorde um dia e mude de ideia. É angustiante? A gente vai ter que lidar com o risco? Vai. E isso não pode paralisar. Isso mais uma vez é um chamado pra gente pensar, a relação tá boa hoje? Eu tô construindo uma relação boa com essa pessoa hoje? Ela tá construindo uma relação boa comigo hoje? Porque se não tiver gostoso, se não tiver feliz, se a pessoa não estiver me fazendo se sentir bem e eu já tive essa conversa e nada mudou, ela é sacana ou você tá puxando seu próprio tapete? Isso leva a gente pro 7º ponto, que o outro não é um vilão só porque ele terminou com a gente. Porque o cara no filme, você, eu, primeira coisa que a gente faz é o quê? Mete o pé e começa a xingar a pessoa e falar mal, e ela é uma maldita. E assim, você pode ter raiva, mas ela não é um vilão. Ela não fez isso de caso pensado. As pessoas são humanas, elas têm desejos ambíguos, elas mudam de ideia. E é muito mais fácil se colocar no lugar de coitado e outro no vilão, porque aí, imagina, não tinha nada que você possa fazer, você foi manipulado. Então, gente, bora sair desse lugar, exercitar outras narrativas, entender que a pessoa pode não ter sido legal com você, mas ela não é 100% má e você não é 100% refém. Isso faz com que você tenha que sair desse lugar. E aí a gente chega no 8º ponto, que eu vejo que ele faz, e muitos de nós já fizemos isso, que é exatamente como, até para aumentar o tal do papel de vilão da pessoa, o que ele faz? Ele deixa que o luto transborde na vida dele e ferre a vida inteira. E assim, a gente tem que viver a dor, tem que viver o luto para poder elaborar, mas o tamanho que essa dor ocupa na nossa vida é responsabilidade nossa. Então no filme ele faz uma coisa que muitos de nós já fizemos, que ele não consegue trabalhar, ele começa a beber, ele fica de mau humor, ele dá patada em todo mundo, assim, ele vai estragando muitos outros campos da vida dele. E aí, que história a gente conta na nossa cabeça? Tá vendo? Essa pessoa é uma maldita, porque ela acabou com toda a minha vida. E não é assim. A gente tem direito de ficar triste, mas essa contaminação no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, é responsabilidade sua, né? Isso, no fundo, é um comportamento masoquista, que faz a gente seguir na dor, seguir colocando o outro como vilão e seguir parado. Quando, na verdade, a gente pode levar a nossa dor para passear, doer a saudade do outro, mas se dedicar a outras coisas na vida. E entender que talvez a gente tenha que se afastar. Desde o começo do vídeo eu tô falando que essa mulher é ambígua. Aí ela faz o quê? Reaparece. Se você tenta mais uma vez e volta à esperança, é sacanagem dela ou responsabilidade sua? Sua, né? Essa mulher é um amor kryptonita pra ele. Eu sempre falo aqui do amor kryptonita, fazendo a analogia do super-homem, é aquela pessoa que vai chegar e vai fazer a perna bambear, a gente ter sudorese, voltar tudo. Se a pessoa ainda te gera esse tipo de sentimento e ela continua na chave de que não quer nada, não se aproxima, não baixa a guarda, né? É igual gente que passa mal de bebida e culpa o barman.
Você tem que saber qual é o seu limite da bebida e parar antes de passar mal. A culpa é do barman ou de você, que foi perto, que reavivou as esperanças, né? Porque o que normalmente a gente fala? Ah, não, mas a pessoa devia ser clara, mas ela devia se afastar, mas isso é sacanagem. E às vezes as pessoas são egoístas. No filme, inclusive, a mulher fala. Ela fala, eu já tava namorando esse cara que eu casei, mas eu dancei, conversei com você no casamento porque eu quis. Porque ela quer se sentir desejada, ela quer se sentir amada. Ela tá te manipulando? Sim. E você tá se deixando ser manipulado? Também. Entender se isso vai te desestabilizar e que talvez não vale a pena o risco, é nossa responsabilidade. De talvez reaproximar e ter uma conversa e falar, vamos tentar de novo? Porque essas reaproximações a gente fica querendo ser o mais legal possível para a pessoa ficar próxima e no fim só se machuca mais ainda. E agora vindo para os finais felizes, o nosso 10º ponto é: a gente pode reencontrar um amor antes de reencontrar um novo par. Eu acho lindo que a gente começa a ver a curva de cura desse homem quando ele decide ir atrás de um outro amor. E não é uma nova garota, porque ele sai com várias mulheres e não rola. Não é um amor romântico. É a arquitetura, que era a paixão dele, que estava esquecida. Ele trabalhava no emprego que ele odiava e estava lá acomodado. E de repente ele começa a ler, desenhar, estudar, fazer entrevista de emprego. Ele tá lá, ocupando a mente, o coração, exercitando o amor em outras áreas da vida. A Confraria do Amor, que é a minha escola online, é um espaço pra gente exercitar. Pra uma vez por semana você se conectar com gente que quer falar de amor, que quer abrir o coração. Você tá fazendo isso por você. E aí volta para aquele ponto de você descentralizar, né? Você fala, cara, eu posso querer um namorado, eu posso querer uma história linda, mas a minha vida não vai ser cinza e sem graça e sem vida até essa pessoa chegar. E cabe a mim, de novo, é autorresponsabilidade, é compromisso comigo, cultivar o meu amor próprio e outros amores na vida. E para fechar, eu, como uma maravilhosa apaixonada pelo amor, I believe in love, como diz meu neon, acho que a gente pode sim desistir da pessoa sem desistir do amor. Muitas vezes a gente não quer desapegar da história porque a gente acha que é jogar a toalha pro amor. E não é. A gente continuar amando o amor é responsabilidade nossa. Acreditando no amor e vivendo o amor é responsabilidade nossa. Né? Eu já tive nesse lugar de falar, então quer saber? Agora eu sou uma solteira cética, ninguém mais vai mexer comigo, de ficar defendida. Não. Por que não? Por que não falar, eu acho que o amor é possível? Meu trabalho aqui com vocês é esse. Falar, cara, eu acredito no amor possível, mas a gente tem que fazer de uma forma diferente e tem que poder se abrir. No fim do filme, ele cruza uma menina e a menina fala pra ele, você não vai naquele bar, não sei o que lá? Ele fala, nossa, eu vou sempre. Ela fala, eu sempre tive ela. Ela tá afim dele. E ele fala, nossa, eu nunca tive lá. Ela fala, talvez você não estivesse prestando atenção. Às vezes a gente tá tão apegado a essa dor, a essa falta, essa pessoa que a gente acha que é a pessoa e que tá tratando a gente com migalhas, que a gente não tá prestando atenção na vida. E aí não é pra você sair flertando com toda pessoa no supermercado, mas presta atenção no que tá em volta de você. Tem um monte de gente querendo amigo novo, tem um monte de curso legal surgindo, como a Confraria do Amor, que é o meu curso. Tem um monte de série nova para maratonar, a vida vai reabrir. Vamos prestar atenção no amor. Dá para ele ser possível e é responsabilidade nossa. Então, por mais que as pessoas não sejam legais quando elas são ambíguas, que eu acho que elas não são, e é sempre bom a gente pensar em não ser e não enrolar os outros, às vezes a pessoa não te enrolou, ela só estava confusa, ela só mudou de ideia. É isso, ela não acreditava no amor até ela se apaixonar. Vamos gastar menos tempo reclamando do outro e se sentindo coitado e mais tempo investindo na gente. O amor possível começa comigo e com você. Vamos?